Olá, no Momento de Gestão Pedagógica de hoje, nós vamos abordar os roteiros de aula, certo? Primeiro, então, o que é um roteiro de aula? O roteiro de aula aqui no Supera é o nosso planejamento da aula. É um plano das atividades, seus objetivos, o procedimento para realizar cada uma das atividades que a gente trabalha dentro de sala de aula, ok? Hoje nós temos roteiros para 3 diferentes perfis. Então nós temos os roteiros infantis, para crianças entre 6 e 10 anos. Nós temos o roteiro de adolescentes e adultos, para pessoas até 59 anos. E nós temos também o roteiro da terceira idade, para os 60 a mais. Bem, mas qual é a importância do roteiro de aula? Como eu disse, o roteiro de aula é um plano das atividades que vão acontecer numa aula. Então é por meio do roteiro que o educador sabe exatamente que tema ele vai abordar, que atividades ele vai conduzir e até mesmo os resultados que são esperados em cada atividade e ao término de uma aula. Como eu disse, os roteiros eles são desenvolvidos tendo em vista 3 diferentes perfis. E as atividades que nós desenvolvemos com o auxílio da doutora Carla Tiepo e também com conversas e leituras da nossa equipe, são atividades direcionadas aos públicos específicos. Portanto, os roteiros se constituem um grande instrumento de fidelização. Então, para as crianças, as atividades são desenvolvidas tendo em vista as características dessa faixa etária, os interesses, as necessidades, assim como nos roteiros de adolescentes e adultos e também de terceira idade. Bem, como eu tenho acesso aos roteiros? Nós temos roteiros, os temas dos roteiros são mensais e cada semana nós temos uma reflexão. Então, todos os roteiros do mês seguinte são disponibilizados na extranet no final, depois do dia 20 de um mês anterior. Então, tanto franqueado, gestor pedagógico ou educador precisam acessar a extranet dentro da aba pedagógico, para terem acesso aos roteiros do mês seguinte. Então, os roteiros eles são disponibilizados pelo menos com aí 15, 20 dias de antecedência antes do início da aplicação dos mesmos. Bem, o roteiro infantil. O roteiro infantil, como eu já disse, ele se destina a crianças entre 6 e 10 anos. Mas uma questão muito importante é o seguinte: a criança precisa estar no primeiro ano do ensino fundamental. Essa também é a orientação que nós damos para a utilização das apostilas de Abaco e de Abrindo Horizontes. Então, nós só podemos ter na ginástica para o cérebro alunos que estejam no primeiro ano do ensino fundamental, a não ser que eles estejam fazendo um outro programa, que não ginástica para o cérebro, como Brincar para Aprender. E os roteiros de adolescentes e adultos? Esse roteiro, ele prevê atividades que vão ao encontro das necessidades e dos interesses, tanto dos adolescentes quanto dos adultos. O grande fator que vai diferenciar uma aula, a finalização da preparação dessa aula, é o público para qual a aula se destina. Então, por exemplo, eu sou educadora de uma unidade e eu tenho 5 turmas. E aí eu tenho nessas turmas alunos com perfis mais homogêneos. Então, numa turma, eu tenho uma turma de adolescentes, crianças e adolescentes entre, 12 e 18 anos. Numa outra turma eu tenho adultos. Então, o educador, ao preparar a sua aula, ele deve levar em consideração, para fazer as adequações, o perfil que ele tem lá, Os alunos que estão sentados lá para aquela turma dele. Então, é o mesmo roteiro, a base é o mesmo roteiro, tanto para adolescentes quanto para adultos, mas a grande diferença está na preparação de aula que o educador faz e nas adequações das atividades que ele realiza. E os roteiros da terceira idade atendem o nosso público, 60 a mais, e nós levamos em consideração não só o que eles gostam de fazer, porque a terceira idade prefere ficar na sua zona de conforto, Mas nós levamos em consideração também as necessidades que esse público tem. Então, quando eles vêm procurar a Supera, eles estão procurando por memória. Isso é o que mais impacta na hora da venda para a terceira idade. Então, em todas as aulas, nós temos atividades que vão estimular a memória.
Nós temos atividades onde eles vão interagir mais, então nós temos mais tempo alocado para os momentos de interação. Mas eles passam por todas as ferramentas, mas a quantidade de tempo e também o tipo de atividades estão relacionadas exatamente ao perfil dessa faixa etária aí, certo? Bem, então nós já falamos aí sobre o que é um roteiro de aula, os perfis que eles atendem e algumas características mais. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as sessões dos roteiros. Então olha só, nós temos aqui no franqueador uma equipe que prepara todos os roteiros que são aplicados nas unidades franqueadas. Mas cada membro dessa equipe tem um foco maior. Então eu tenho uma pessoa que foca nos roteiros infantis, outra no roteiro da terceira idade, outra no roteiro de adolescentes e adultos, certo? Mas a temática é a mesma e as reflexões semanais geralmente é a mesma. Mas os roteiros, eles têm um formato diferente por conta do que eu já disse, por conta das necessidades e por conta também dos interesses de cada público, tá? Então, nós temos 4 ou 5 aulas no mês e cada aula tem um formato diferente. Então, cada aula tem um esqueleto diferente. Então, por exemplo, numa primeira aula do mês, eu trabalho abrindo horizontes em sala de aula. Numa segunda aula do mês, eu incluo um jogo. Numa terceira aula do mês, eu incluo uma dinâmica. E assim vai, tá? Então, quando nós fazemos os roteiros aqui, a gente primeiro tem um esquema todo que já define como que nós vamos desenhar cada roteiro para cada semana. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as sessões. Enquanto a gente vai falando sobre as sessões, eu vou falando, se a sessão se destina à terceira idade, se ela se destina a crianças, enfim. Façam as suas anotações, porque essas informações são bastante relevantes, ok? Então nós vamos começar falando do tema mensal. Então, quando nós começamos a preparar os roteiros para serem usados na rede, nós começamos pelo tema do mês. Queremos falar sobre o quê? Então a gente primeiro define qual vai ser o assunto que vai ser abordado. E depois a gente define quais são as reflexões semanais. Então o princípio criativo do nosso roteiro é esse tema mensal. E depois esse tema mensal se subdivide nas reflexões semanais. Por exemplo, nós tivemos já um tema mensal, sentimentos que desafiam. Então esse era aquela temática do mês, uma temática que vai e volta em todas as aulas. E a cada semana uma reflexão diferente. Então na primeira semana nós refletimos sobre o medo, na segunda sobre a gratidão, na terceira sobre o estresse, na quarta sobre a motivação, certo? Então nós temos uma temática no mês e aí reflexões semanais. Isso tudo serve como nosso princípio básico para a criação, para a escolha das atividades. A primeira sessão, geralmente, dos nossos roteiros é o que nós chamamos de acolhida ou de conectando. E o que é essa acolhida, esse conectando? Depende do roteiro, tem um nome ou outro. Por exemplo, da criança, do infantil, nós usamos o nome acolhida. Mas para a terceira idade e para os adultos, nós usamos conectando. Porque o próprio nome já diz, conectar. É um momento de recepcionar os alunos e colocá-los em uma mesma sintonia para darmos início às atividades do dia. Então é aquele momento que a gente recebe o aluno com carinho, que a gente se a gente se lembra de alguma coisa que foi dita na aula passada ou alguma coisa que ele disse que ia fazer, a gente acolhe, né? A gente abraça, se for o caso, mas é um momento em que nós acolhemos o nosso aluno e começamos com uma atividade com o objetivo de colocá-los numa mesma sintonia, né? Como se a gente estivesse aquecendo os motores para começar a nossa aula. Geralmente, essa acolhida ou esse momento conectando, ele é breve, acolhedor, sempre coletivo. Então é um momento em que todo mundo vai fazer alguma coisa junto, tá? O tema do mês ou a reflexão da semana podem ser sim o foco neste momento. E para o infantil, geralmente as atividades elas são mais agitadas e mais animadas, certo? Bem, e que atividades que geralmente são ofertadas ou são escolhidas para esse momento? Nós colocamos as atividades no roteiro, então todo o roteiro de aula vai lá com uma sugestão de acolhida, que tem essas características que eu acabei de falar para vocês, ou o próprio educador. Ele pode planejar uma atividade
mais adequada ao perfil da sua turma, desde que ele mantenha o objetivo da atividade, né? Por exemplo, o objetivo da atividade é informar os alunos sobre o tema da semana, mas o educador não gostou muito daquela atividade. Ele pode substituir? Sim, ele pode escolher uma outra atividade, mas ele não pode mudar o objetivo da atividade. Então, ele mantém o objetivo, que é fazer a reflexão da semana, e ele escolhe um outro formato de atividade. Isso pode ser feito sem problema, desde que ele siga essas características. A atividade precisa ser breve, acolhedora, sempre coletiva e, no caso do infantil, mais animada e agitada. Bem, uma outra sessão. Nós temos o relato do aluno. Essa sessão ela só aparece no roteiro da terceira idade. E esse momento é um momento no qual o aluno ele vai se sentir protagonista. Então nós temos aí, como eu disse para vocês, um tema no mês inteiro e as reflexões semanais. Então logo na primeira semana de aula, o professor já combina e pergunta para os alunos: olha, nesse mês nós estamos falando sobre os sentimentos que desafiam. Alguém tem alguma história ou gostaria de conversar um pouquinho sobre isso com os outros alunos? Por quê? Porque é na primeira semana de aula que ele escolhe um aluno para que o aluno já vá pesquisando, ou se ele quiser falar alguma coisa sobre ele mesmo, sobre algum sentimento que foi muito desafiador em algum momento da vida dele, ou alguma coisa, enfim, qualquer coisa que ele queira falar, ele tem um tempo para se preparar. E geralmente esse relato do aluno acontece na terceira semana do mês. Isso para a terceira idade. Okay? Então, o relato do aluno, o objetivo é fazer com que o aluno se sinta importante, né? Compartilhando a sua história. Então, é o momento dele de ser protagonista. Okay? Quais são as características desse momento aí? Os assuntos eles precisam ser relacionados de alguma forma ao tema do mês ou à reflexão da semana na qual, né, a atividade está acontecendo. E a duração é de 20 minutos. E isso precisa ser informado para o aluno já logo na primeira semana, né? O tempo de duração, para que ele se prepare para aqueles 20 minutos, tá? Porque geralmente esse relato do aluno, ele gera muita conversa. E esse é o grande objetivo mesmo, né? O aluno começar com um assunto e um assunto que possa ser compartilhado e as pessoas tenham vontade de falar também. Uma outra sessão, aquecimento. Bem, essa sessão do aquecimento, ela é específica também da terceira idade. O objetivo é aumentar a flexibilidade dos músculos, dando maior amplitude aos movimentos das mãos, certo? Então, antes deles começarem, o educador ele tem como orientação lá no roteiro de aula que é a hora do aquecimento. Então, ele conduz, muitas vezes no próprio roteiro de aula nós temos lá sugestões de movimentos ou algum vídeo, né? E esse momento ele precisa ser breve, no máximo 5 minutos, descontraído. E geralmente ele faz o movimento, é lógico, individualmente, mas o professor conduz a atividade todo mundo junto. Então ele pode colocar uma música se ele quiser, ele pode fazer alguns movimentos mais engraçados, ele pode pedir para que um aluno faça um movimento junto com o outro, enfim. É um momento para que o educador ajude o aluno a alongar, né, os músculos que ele vai trabalhar bastante enquanto ele realiza os exercícios no ábaco, certo? Bem, uma outra sessão é a hora da fala. A hora da fala, ela aparece no roteiro infantil, tá? E é uma atividade que tem como objetivo trabalhar a linguagem, explorar a linguagem com bastante criatividade e também estimular a linguagem dentro de um contexto interpessoal. Quais são as características desse momento? Também é um momento breve, máximo de 10 minutos, também é um momento acolhedor, é uma atividade geralmente coletiva e bastante divertida. Essa atividade ela sempre é sugerida no roteiro de aula, mas da mesma forma que eu falei da acolhida, nós também temos a possibilidade, na hora da fala, de fazer alguma adequação. Que tipos de atividades nós encontramos aí nesse momento, né, na hora da fala? Músicas, textos, histórias, brincadeiras, atividades de linguagem. Então, assim, não existe um tipo de atividade específica. A gente faz uma mudança, né? Então, a cada hora da fala, a gente tenta trazer a novidade e a variedade, certo? Temos uma outra sessão, que é a hora do ábaco, para o infantil, e a atenção tanto nos roteiros de adolescentes e adultos quanto da terceira idade,
certo? E é lógico, quando a gente trabalha o ábaco, o nosso grande objetivo é estimular a atenção, né? A atenção sustentada. Antigamente nós chamávamos, né, a atenção sustentada de concentração, e é isso mesmo. Então, por meio da utilização do ábaco e das atividades que são realizadas, o educador vai ajudar os seus alunos a estimularem essa habilidade, né? Também por meio do ábaco nós trabalhamos a memória de trabalho, o raciocínio lógico, a habilidade visoespacial, a agilidade de raciocínio e a coordenação motora fina. Bem, quais são as características desse momento? O momento do ábaco é um momento que demanda uma atmosfera mais de estudo, né? Porque como a gente vai estimular a atenção sustentada, é um momento que demanda mais concentração, mais silêncio, um preparo para, né, realizar a atividade. Um desenvolvimento mais individualizado. Em alguns momentos nós temos algumas atividades ou alguns ditados que a gente pode realizar assim em duplas, mas geralmente é um momento individualizado e é um momento onde a gente trabalha bastante a disciplina, tanto com os pequenos quanto com os grandes, porque existe uma forma apropriada para se sentar, existem movimentos e regras que devem ser seguidos, certo? Então, características desse momento: momento de concentração, geralmente um desenvolvimento individualizado e um momento onde a disciplina ela é muito presente. Em relação às atividades, que tipo de atividades nós realizamos com o ábaco? Então nós temos aí treino individual, cada aluno trabalhando na sua apostila. Ditado, então geralmente a interação entre o educador e o aluno. Em alguns momentos, como eu já disse antes, a gente pode fazer algum ditado com uma dinâmica diferente, e aí um aluno fazendo para o outro. Resolução de problemas, onde nós temos situações nas quais aparecem aí os números e os alunos precisam chegar a um resultado. Esse tipo de atividade é mais presente no roteiro infantil, tá? E também as neuróbicas. Nós geralmente realizamos algumas neuróbicas no momento do ábaco. Então, neuróbicas que tenham a ver, né, que possam ser realizadas enquanto os alunos fazem as atividades no ábaco, como por exemplo, num dia ou outro fazer parte ou algumas contas com a mão não dominante, fazer o ábaco de cabeça para baixo, fazer o ábaco olhando para o espelho, né? Então essas são neuróbicas que podem acontecer nesse momento do ábaco. Tá? Então, dentro desse momento do ábaco, dessa hora do ábaco, desse momento de atenção, a gente utiliza a mesma ferramenta, mas de diversas formas. E essas formas que eu disse para vocês são algumas delas. Bem, uma outra sessão. Vamos falar agora sobre a neuróbica. E o que é neuróbica? É importante a gente entender esse significado, né? Esse conceito. Então, neuróbica é quando a gente faz alguma coisa que geralmente a gente já realiza, mas de uma forma diferente, né? A possibilidade de se experimentar, de se ter outras percepções. Então, por exemplo, quando eu realizo algo, eu escrevo com a mão direita, mas quando eu escrevo algo com a mão esquerda, eu fico muito mais atenta aos movimentos, né, e as percepções. Então, por exemplo, eu seguro o lápis de uma forma diferente, eu pressiono mais o lápis ao escrever, eu seguro o lápis de uma forma mais rígida, enfim. Então, algumas coisas mudam quando eu faço aquilo que geralmente eu faço, mas de uma forma diferente. Então, o meu cérebro ele fica mais atento à atividade. É por isso que nós estimulamos também o nosso cérebro por meio das neuróbicas. Certo? Então, qual é o conceito? Quando eu realizo algo que costumeiramente eu já realizo, mas de uma forma diferente. Assim eu deixo o meu cérebro mais de prontidão e tenho uma percepção maior dos movimentos que eu realizo ou das coisas que vão acontecendo enquanto eu faço atividade. Bem, geralmente a neuróbica ela está relacionada a esse momento do ábaco. Em alguns momentos não, mas geralmente nós sugerimos neuróbicas que possam ser realizadas nesse momento do ábaco. Então, quais são as características de uma neuróbica? Ela é descontraída, então os alunos geralmente eles acham que eles estão fazendo uma brincadeira, tá? É descontraída, o foco é na atenção, porque a partir do momento que você realiza um movimento corriqueiro de um jeito diferente, você já fica mais atento, né? E também um grande objetivo é sair da zona de conforto.
E toda vez que a gente estimula os alunos por meio de uma neuróbica, é legal que a gente diga para eles que isso precisa ser algo feito ou experimentado no dia a dia, né? E a gente pode inclusive dar algumas sugestões de neuróbicas para o dia a dia. E atividades, né? Não existe um padrão, porque neuróbica realmente precisa fazer com que o aluno saia da zona de conforto, mas todas elas, quando a gente tem lá no roteiro, elas têm lá determinado qual é o objetivo, como que a atividade deve ser desenvolvida, que material é necessário para que aquela neuróbica aconteça, sim? E uma coisa que é importante saber é que quanto mais sentidos a gente envolve, melhor ainda, mais de prontidão o nosso cérebro fica, certo? Bem, uma outra sessão, hora da abrindo horizontes, ou prática integrada e harmoniosa. Esse é o nome que nós utilizamos para a terceira idade, prática integrada e harmoniosa. Qual é o conceito, né, dessa hora da abrindo horizontes? Oferecer aos nossos alunos variedade de exercícios cognitivos com um nível de desafio crescente, estimular, por meio dessas atividades, diversas habilidades. Então, por meio das apostilas de Abrindo Horizontes, nós estimulamos a atenção, a memória, a habilidade visoespacial, o raciocínio lógico, certo? Então, assim, abrindo horizontes, o conceito é poder estimular o cérebro de uma forma integral e harmoniosa. Quais são as características desse momento? Então, quando essa sessão acontece no roteiro, geralmente como que ela é? A gente oferece desafio crescente, ou por meio das atividades da apostila, ou por meio de atividades que nós indicamos no roteiro. Variedade de habilidades estimuladas. Então, quando as atividades são realizadas na própria apostila, existe uma variedade, né? Então, eu faço uma primeira atividade focando na habilidade visoespacial, a segunda é de memória, a terceira é de, raciocínio lógico. Então, toda vez que a gente fala de abrindo horizontes, nós estamos falando do quê? De desafio crescente e de variedade de habilidades estimuladas. E geralmente há um momento de concentração e desenvolvimento individual. Na primeira aula do mês, geralmente nós trabalhamos a apostila. Então, cada aluno abre a sua apostila e desenvolve as atividades. Num outro momento no mês, na terceira aula do mês, nós trabalhamos geralmente uma atividade específica. Então, lá no roteiro de aula, você já recebe a informação de que você vai trabalhar, por exemplo, um Pica-Pix. Então, você recebe as orientações de como fazer, você recebe modelos de Pica-Pix para se trabalhar em sala de aula e também para se entregar aos alunos, certo? Bem, eu acabei já dizendo para vocês, então, que tipos de atividades que nós temos, né, nessas aulas com Abrindo Horizontes. Ou nós trabalhamos as apostilas, ou nós trabalhamos atividades específicas que são recomendadas no roteiro, certo? Então, Abrindo Horizontes, prática harmoniosa e integrada do cérebro, por conta da grande variedade de atividades e de habilidades que são estimuladas. Vamos para uma próxima sessão. Muitas sessões, não? Uma próxima sessão, memória. A atividade de memória, ela é presente no roteiro da terceira idade, em todas as aulas, e no roteiro de adolescentes e adultos, em algumas dessas aulas, tá? Qual é o conceito? É muito importante que vocês entendam isso, porque se vocês não entenderem qual é o conceito da atividade, vocês correm o risco de ir trabalhando somente as atividades por si só, tá? Mas na hora dessa sessão memória, é importante que o professor entenda o seguinte, que é um momento de se ensinar uma estratégia de memória para o aluno. Então, toda vez que você olhar para o roteiro de aula, você tem lá sessão memória, você vai primeiro identificar qual é a estratégia que está sendo trabalhada. Aqui no Departamento Pedagógico Nacional, nós sempre no início do ano definimos quais são as estratégias de memória que nós vamos trabalhar no ano todo. Então, no mês X, a gente escolhe uma estratégia, no mês Y, a gente escolhe outra. Para a terceira idade, a gente precisa ir repetindo essas estratégias para que elas se consolidem, né? Não é porque só hoje eu me informei uma estratégia. Se nós não praticarmos essa estratégia, ela não é absorvida e utilizada no dia a dia, que é justamente o que a gente deseja. Que o que ele aprenda aqui, ele consiga transcender para outros momentos da vida real dele, não é?
Bem, então assim, importante. Qual é o conceito da sessão memória? Apresentar estratégias que auxiliem nossos alunos a potencializarem a memória nas suas atividades diárias, certo? É um momento de concentração e é um momento que é desafiador, né? Porque tudo que mexe com a nossa memória acaba sendo desafiador. É lógico que para a terceira idade esse desafio é mais ameno, mas para os nossos alunos adolescentes e adultos o desafio ele é maior. Geralmente, que tipos de atividades nós temos nessa sessão de memória? Nós temos vídeos, imagens, textos, jogos online. Em alguns momentos nós utilizamos o Super Online como parte, como material para realizar uma atividade de memória, certo? Então assim, saindo desse momento e dessa sessão agora, o que eu preciso que fique claro para vocês é isso. Não é a realização de uma simples atividade, mas é um momento de se ensinar uma estratégia de memorização. A nossa próxima sessão é a hora do Super Online. Essa sessão, especificamente, ela acontece nos roteiros infantis. Então, uma vez por mês, em um dos roteiros, nós temos lá, sessão hora do Super Online. Então, uma atividade do Super Online é realizada em sala com todos os alunos, de uma forma coletiva, certo? Então, geralmente, a atividade ela é breve, máximo de 10 minutos, de preferência divertida e bastante desafiadora, tá? E qual é o recurso que nós utilizamos? Sempre as atividades do Super Online. O nosso grande objetivo é fazer com que os alunos gostem de fazer essas atividades em sala de aula e queiram fazer individualmente, porque todos os nossos alunos têm acesso, têm uma senha de acesso ao Super Online, certo? Então, a realização das atividades de Super Online em sala de aula tem esse propósito, fazer com que os alunos conheçam as atividades e se sintam estimulados ou motivados a utilizarem essas atividades individualmente em casa. Mais uma sessão, vamos lá. Nós temos aqui a hora do jogo ou pensamento estratégico. Nós chamamos de hora do jogo no infantil e pensamento estratégico para os outros perfis. E qual é o objetivo, né, da hora do jogo, do pensamento estratégico? Além do desenvolvimento de habilidades cognitivas, oferecer estímulos ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e éticas, como cooperação, competitividade, trabalho individual e em equipe, estabelecimento e atendimento de regras, superação de conflitos, tolerância à frustração, autoconfiança na elaboração de estratégias. Eu gosto muito dessa ferramenta porque ela é uma ferramenta muito completa, porque além de estimular as habilidades cognitivas importantes, como atenção, memória, habilidade visoespacial, ela também estimula as habilidades socioemocionais. Então, principalmente para o público infantil, e na realidade eu até acho que para o público adulto também, essa coisa do atendimento às regras, de respeitar o momento do outro ou o tempo do outro, o trabalho em equipe. Bem, então eu considero essa ferramenta como uma das ferramentas mais completas que nós temos. Quais são as características desse momento, do pensamento estratégico? É um momento desafiador e precisa ser divertido. Então as crianças, principalmente, elas aprendem se divertindo. E o jogo para a criança é algo muito interessante. Por quê? Porque ela consegue vivenciar coisas que talvez ela tivesse que vivenciar na vida real, mas num contexto de jogo. Então ela arrisca mais, ela tenta mais. Só que não existe nenhum comprometimento, a não ser o ganhar ou perder. Então ela consegue meio que como ensaiar, vamos dizer assim, algumas tomadas de decisão, alguns comportamentos, mas que na vida real, em algum momento pode ser que ela tenha que assumir ou tenha que fazer, certo? Então o jogo para as crianças funciona como uma ferramenta muito útil, como a possibilidade de ensaiar comportamentos e atitudes que ela pode vir a ter na vida real. E os jogos mais estratégicos também proporcionam isso ao adulto e à terceira idade, Bem, que tipos de atividades nós geralmente temos? Que tipos de jogos? Nós trabalhamos com jogos individuais, jogos em duplas e jogos coletivos,
E geralmente também nós utilizamos um jogo não só com a regra básica dele. Muitas vezes nós utilizamos o mesmo jogo com regras diferentes. Então, no roteiro de aula, nós temos lá quando você deve utilizar o jogo na íntegra, tal como nós temos na regra, ou quando a gente sugere ou recomenda uma outra utilização, uma regra diferente. Nós costumamos trabalhar também com as crianças jogos competitivos de forma cooperativa. Isso tudo também é instruído em nossos roteiros de aula. Então, como vocês podem ver, os roteiros são bem completos. Então, em relação à hora do jogo, ao pensamento estratégico, nós temos lá quais os jogos que devem ser utilizados, o objetivo desses jogos e como nós recomendamos o desenvolvimento da atividade. Uma coisa importante de se falar aqui é o seguinte: a nossa biblioteca de jogos, ela pressupõe jogos para 6 alunos. Nós temos um máximo de 12 alunos por turma, né? Então, quando a gente recomenda 2 jogos e você tem mais de 6 alunos por turma, você terá que utilizar os 2 jogos que nós recomendamos. Mas se você tiver turmas com menos de 6 alunos, você terá o mesmo jogo para todo mundo. Tá? Então você acaba ficando com uma flexibilidade melhor, ou com uma maior flexibilidade, vamos dizer assim, para usar os jogos que nós recomendamos. Uma coisa muito importante que você saiba é o seguinte, que quando a gente prepara o planejamento anual, a gente define que estratégias de memória serão desenvolvidas durante o ano, mas nós também preparamos quais são os jogos que nós trabalharemos durante o ano. Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente define que jogos a cada mês, para que público e também a quantidade de repetições ao ano. Então, muitas vezes, o educador ele tem que prestar atenção numa coisa. Muitas vezes, ele acha assim, nossa, mas esse jogo de novo. Quando ele dá um roteiro, ele tem, por exemplo, 7 turmas, 10 turmas. Ele vai utilizar na semana o mesmo jogo em todas as turmas. Então, ele acaba ficando com a sensação de que nosso mesmo jogo toda aula. Sim, porque toda turma é diferente, né? Então, assim, os nossos alunos, eles repetem jogos com pouquíssima frequência. Isso só vai ser diferente se o educador não seguir os roteiros de aula. Então, quando o educador fala, eu não gosto desse jogo que está aqui no roteiro, vou usar esse outro, e ele não se programa, e ele não anota, ele não é organizado, ele pode repetir sim um jogo mais vezes do que o que a gente recomenda, tá? Então, a percepção de, esse jogo de novo, a grande maioria das vezes é do próprio educador e não do aluno, tá? Eu falo isso porque muitas vezes vem esse comentário, né? Então é importante que o educador ele consiga identificar. Eu é quem acha que esse jogo está repetindo de novo ou é o aluno que acha? Existe uma pesquisa que a gente já compartilhou com a rede, inclusive, que diz o seguinte, para que um aluno consiga começar a desenvolver estratégias para se jogar um jogo, ele precisa jogar aquele jogo pelo menos 4 vezes, né? E dependendo do jogo, da complexidade do jogo, em uma aula a gente não consegue realizar 2 partidas. Alguns jogos a gente precisa realmente retornar mais uma vez, mais outra, tá? Então assim, vocês podem ficar super tranquilos que quando nós fazemos o planejamento anual, a gente pensa na repetição e também na quantidade de vezes que o aluno precisa jogar para desenvolver estratégia, certo? Então, utilizem a sequência e as orientações do roteiro de aula, porque assim vocês não vão cair naquela coisa de, nossa, será que eu já dei esse jogo ou não? Tá? Vocês fazem o recomendado. Nós nos planejamos para isso. Uma outra sessão. Essa sessão ela é presente, interagindo, ela é presente apenas no roteiro de adolescentes e adultos e ela acontece uma vez no mês, tá? Interagindo, antigamente nós chamávamos essa sessão de dinâmica. Então, o grande objetivo dessa sessão é desenvolver, sim, habilidades intrapessoais e habilidades interpessoais. O aluno se conhecer um pouquinho melhor dentro de alguns contextos e o aluno também, né? Lidar com a liderança ou lidar com seguir regras com o grupo, tá? Então, interagindo é geralmente o desenvolvimento de uma dinâmica que pressupõe interação, reflexão e descontração. A frequência,
como eu já disse, é uma vez por mês no roteiro de adolescentes e adultos. Temos também, já estamos finalizando, mas temos também aí os desafios, né? Uma sessão chamada desafio. Isso em todos os roteiros de todos os perfis. O grande objetivo dessa sessão é fazer com que o aluno ele leve para casa um desafio para ser resolvido, né? A gente recomenda que o aluno tente fazer isso sozinho, inicialmente. Mas caso ele esteja com dificuldade ou seja muito desafiador, que ele compartilhe com a família, né? Então ele pode compartilhar com os pais, com os irmãos, enfim. Então é um momento em que ele sozinho vai levar um desafio para casa e vai se desafiar, né? O grau de dificuldade geralmente é apropriado para ele, porque nós fazemos desafios desafios fáceis, médios, difíceis. E aí é o próprio educador que vai lá no material de apoio e seleciona para cada um de seus alunos qual o desafio mais apropriado. Então eu posso ter na minha sala com 6 alunos o seguinte: o Joãozinho que começou agora e eu vou sugerir o desafio fácil. A Beth que começou já faz mais ou menos uns 6 meses e ela já pegou o jeito, né? E ela gosta de desafios, então eu vou desafiar um pouquinho mais, vou entregar um médio, tá? Ou o educador também pode entregar o fácil, médio e difícil. Mas a nossa recomendação é que ele entregue os desafios de acordo com o perfil de cada aluno. É por isso que é importante preparar a aula uma semana antes, porque essas cópias elas são feitas e o professor já deixa separadinho ali por aluno, né? Momento Cuca. O Momento Cuca acontece uma vez por mês no roteiro de adolescentes, adultos e de terceira idade. O Momento Cuca, ele vai oferecer aos alunos um momento assim informativo sobre os benefícios da ginástica cerebral, mas relacionados àquela temática do mês. Tá? Então, se por exemplo, sentimentos que desafiam, nas reflexões semanais nós tivemos lá, a cada semana, um sentimento diferente. Então, nesse Momento Cuca, por exemplo, nós podemos ter um texto, geralmente ele é preparado pela doutora Carla Tiepo ou algum outro especialista, né, que nos atenda, e aí esse texto ele vai tentar relacionar essa questão dos sentimentos que desafiam ou um ou outro sentimento com a ginástica cerebral. Tá? É um material escrito e que os alunos levam para casa. Certo? Então, características: é informativo, que tipo de atividades? Textos e a frequência uma vez por mês. Bem, vamos lá. Agora nós já estamos na hora de ir embora, então nós já estamos chegando no finalzinho, né? Então, hora de ir embora ou fechamento da aula. Isso é uma sessão do roteiro. Essa sessão, eu diria que é a mais importante de todo o roteiro, né? Porque nas outras sessões tudo vai se concretizando, mas é no momento do fechamento da aula que o aluno precisa que as fichas caem, né? O educador, na realidade no final da aula, o educador precisa fazer com que o aluno ele consiga materializar, ele consiga concretizar tudo aquilo que foi feito no desenvolvimento da aula, né? É o momento da transcendência. Então, sabe, gente, aquela atividade de memória que vocês fizeram, qual foi mesmo a estratégia utilizada? E no dia a dia, como que a gente pode utilizar essa estratégia? Em que contextos a gente pode utilizar essa estratégia? Então, é o momento de falar para ele: olha, tá vendo? Isso tudo que nós trabalhamos hoje, essa aula que a gente desenvolveu, gostosa e tudo mais, é esse pacote aqui, ó, que você tá levando para sua casa, tá? Então, o fechamento da aula tem esse grande objetivo: transcender. Características, vai se trabalhar geralmente a memória para que o aluno relembre os momentos da aula ou algum momento específico da aula. É um momento mais de reflexão e as atividades elas podem variar. O professor pode fazer uma reflexão mais individualizada ou ele também pode fazer um jogo ou alguma atividade em grupo. Mas o grande objetivo é esse: transcendência. Não terminem uma aula sem realizar esse momento de transcendência, tá? Isso é o que fideliza, né? E uma última sessão, que nós chamamos de procedimento administrativo, não é uma sessão para alunos, mas é uma sessão para o educador. Então, educador, ao terminar a sua aula, o que é que você deve fazer?
Gente, tem lá listado. Então, por exemplo, é uma aula normal, ele vai lá preencher o controle de frequência, presença, no papel e no SGS, preencher ficha de produtividade. Então, item por item do que o educador precisa realizar depois da aula dele, tá? Isso tudo no roteiro de vocês. E aí? O que vocês acharam disso tudo, né? Então, nós temos um plano de aula que se chama roteiro, para 3 perfis diferentes. Nós temos todas essas sessões que eu descrevi para vocês e é esse o material que o educador recebe em suas mãos para ministrar a sua aula. Não existe material excelente, né? Nós sabemos que o que nós entregamos é um material bom, mas para que ele se torne excelente, o educador precisa fazer a preparação da sua aula e a adequação necessária para cada turma que ele tenha. Porque é só o educador que conhece as necessidades e os interesses dos seus alunos. Nós temos aqui para a preparação dos roteiros as características gerais de cada perfil, mas entender de verdade o que cada aluno espera, entender de verdade a definição de valor de cada aluno, isso é só aí na ponta, é só com o educador, certo? Bem, todas as ferramentas vocês já têm, né, em mãos para que o Supera entre em ação. Mas é o educador quem faz a grande diferença, certo? E isso tudo tem um objetivo, que é fazer com que a nossa missão se concretize. Então, processos excelentes e educadores excelentes vão poder fazer a nossa missão se realizar na vida de nossos alunos. Levar as pessoas a experimentarem a emoção de pensar e agir de forma inovadora, desenvolvendo o potencial do cérebro e impulsionando uma forma incrível de viver. Um abraço e até o próximo vídeo.